Alô? I'm here. Eu vou muito fazer uma montagem com a sua sombra e botar a voz do Fantástico em cima, Elton. Cara, esses dias eu tava conversando com a Flávia. Eu fui comprar material de um rapaz, numa empresa aqui, e aí o cara mandou um áudio pro cara, mas o cara tem uma voz de radialista. Olá, boa tarde, Elton. Eu sou o fulano da Assuvisa. Muito obrigado por comprar conosco. Nossa, que vozeirão. A gente foi, cara, algum fast food aqui que a gente foi recentemente, assim, ficar com a Gleice, com as crianças, né? E daí na saída tinha um cara limpando mesa e eu meio que arrumando, assim, meio que um cara fazendo um trabalho geral no restaurante, sabe? Tava arrumando, mexendo em plaquinha, tal, arrumando, limpando caixa. E o cara virou com uma voz, falou assim, como que ele falou? Come back again, welcome for coming to. E falou no lugar com uma voz, eu falei assim, caraca, eu vou pedir pra esse cara gravar pra mim a abertura do podcast. Assim, this is meu café primeiro. Cara, muito boa a voz do cara. Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e infinitamente em crise. Para bater um papo aqui com a galera sobre crise. Eu vou aproveitar aqui que eu não tô no crime no momento, né? Então aqui é uma mentira. Caso vocês não lembrem de mim, também conhecido como William da Silveira e é nóis. Doutor William da Silveira, por favor. O doutor da Silveira é um cara sério. Mentira é um cara legal. O doutor da Silveira é um cara sério, né? É um cara sério e só pra roubar do Chita, bom dia, Vietnã. Vou dar esse trechinho pro Chita depois. Já explico. Conforme eu tinha falado, né? Dificuldade. O que não é crise? A gente vai conseguir viver num mundo que não tenha crise? O que será? Existe esse mundo, né? Existe esse mundo? Viver no Brasil é viver numa crise permanente, né, cara? Isso aí é fato, né? Quando não tem crise, a gente inventa a nossa, né? Quando não tem crise no mundo, a gente vai e produz um interno. Quando tá muito quieto, a gente inventa uma, né, cara? Exatamente. Bom, acho que tô no podcast errado, Samuca na área. Como eu não tenho problemas, eu não tenho nenhum problema de crise, eu vou deixá-los aqui. Tá? Um forte abraço para vocês e discutam sobre isso. Crise da meia idade conta também, Samuca. Ah, tá. Então tá bom. Então eu vou ficar. Eu sou casado, gente. Eu sei que tenho amigos, cara. Eu vivo em sociedade, pô. O problema do Samuca é não ter problema. O Elton falou aí que quando a gente tá sem crise, a gente inventa uma crise, né? Eu lembro a minha avó tinha uma frase pra isso, que ela falava assim, esse menino, quando tá quieto, tá tudo bem, joga um tijolo pra cima, ver se acerta a cabeça. Não, mas assim, né? É triste a gente querer gravar com a motivação de falar de crise. Então, é interessante o fato de nós estarmos aqui em 4 pessoas, cada um com uma área de atuação diferente, e todos estão com algum tipo de crise. Né? Seja no mercado, seja de material, seja da pandemia, que afeta todo mundo por igual. Então, cara, tem crise para todo lado. Então, a ideia era vir falar um pouquinho, listar, né? O que é mais triste ainda, a gente pode fazer uma lista das crises que cada um tem no momento. Nossa. E contar um pouco das histórias do que a gente tá vivendo. Ih, gente, vai ser crise o quê? Vai ser crise física, crise financeira, crise do coração, a gente pode fazer dá um episódio de cada, quase. Ó, eu fiz uma lista aqui em sacanagem, das crises atuais que a gente tá vivendo nos Estados Unidos. Vou pegar uma perspectiva específica. Então a gente tem, para começar, Covid, claro, que ainda, apesar de parecer que não acabou, mas que acabou, mas não acabou, né? Tá aí ainda, como pandemia. Aí, em função do Covid, a gente tem algumas crises que são derivadas dela. Por exemplo, o que está acontecendo com a logística mundial e supply chain hoje em dia, até a falta de container e até a falta de mão de obra. Então, é engraçado que aqui perto de casa tem um Porto Seco. E daí eu passo ali de manhã para levar meu filho na escola.
E, cara, a quantidade de container parado que tem ali é inacreditável. Você não consegue ver o lugar. É uma parede, assim, fixa de container, porque não tem gente suficiente para descarregar tudo. Isso também, claro, estou vendo uma porção pequena, né? A gente olha as reportagens falando dos portos que estão aí cheios de navio parado, esperando desembocar, navio que fica esperando 3, 4 dias para poder descer carga. Aí tem a crise logística, então. Aí você teve uma falta de containers mundial um tempo atrás. A gente tem a falta de mão de obra, que está sendo chamada agora de Great Resignation, que depois dos picos do Covid, muita gente mudou um pouco a mentalidade com relação ao que era o equilíbrio vida e trabalho, vida pessoal e trabalho, né? Muita gente querendo mais flexibilidade, trabalhar mais de casa. Muita gente pediu a conta dos trabalhos, largou os trabalhos por conta de buscar essa maior flexibilidade. E isso aliado à inflação, que é a maior dos Estados Unidos em 40 e tantos anos aí, gerou um boom nos salários. E agora tá uma guerra, cara, campal das empresas para tentar achar gente e conseguir pagar o que essa gente está querendo pelos cargos, os cargos que antes se pagava menos. Então virou uma reação em cadeia assim surreal, que não tem fim nesse túnel ainda. Mas isso em todos os níveis de ocupação, às vezes nos níveis assim de empregos um pouco mais de salários um pouco mais baixos, em todos os níveis está acontecendo isso daí? Olha, a minha visão de setor automotivo, né? Que eu não sei em outras empresas como é que tá a coisa, mas parece ser um pouco parecido. É em todos os níveis. Você tem o operador de máquina, ou o técnico de produção. Esse pessoal a gente disputa com todas as empresas da região, porque ou até mesmo fora do estado, porque é difícil achar mão de obra especializada, né, na região. Já é uma coisa específica da região. E até cargos de liderança, cargos de gerente, diretor, a média salarial subiu muito para todo mundo. Diga-se de passagem, cargos, por exemplo, de presidente tá um terrível, né? Tá difícil achar pessoas aptas para exercer cargo de presidente em vários países, né? Esse é um problema antigo já, né? Esse é um problema de agora. Ainda bem que a gente conseguiu um menino novo aqui nos Estados Unidos que é presidente agora, que ele vai ficar alguns anos aí. Começou faz pouco tempo, né? Ele começou há pouco tempo na carreira, menino, motivado. Não, sacanagem. Nada contra a idade do profissional. Não tem nada contra a idade. O problema é que na idade dele eu já queria estar aposentado. Há muito tempo, né, cara? Há muito tempo. Mas se fosse para ser presidente dos Estados Unidos, eu abriria uma exceção na minha aposentadoria. Não, daí que eu quero ser aposentado mesmo. Não nessa idade, eu não quero essa bucha, não. E o cara pegou uma época, assim, realmente meio estranha, né? Diga-se de passagem. Você vê bem, se eu fosse líder mundial nessa época, né? Guerra, né? Nego doido pra apertar botão vermelho. O pessoal fala, né, que o Pax Americana, né? Acho que é Pax Americanos, né? Que é a época de hegemonia dos Estados Unidos está em decadência. A gente talvez entre numa nova época, imagine, o eixo Rússia-China, sei lá, né? E a gente ia voltar pro Império Romano, cara. Seria uma boa. Juntar a Europa, Máximos, Merídinos, o Imperador Marcos Aurelius. O mais insano disso tudo é que assim, eles têm essa porrada de encrenca aqui e eu não falei da guerra ainda, né? Você tem ainda a guerra, Rússia e Ucrânia, como se o mundo estivesse... Não tem demanda de crise para ninguém tomar conta, ainda o cara vai criar uma guerra. Não, a gente tava lá, não, belezinha, Covid agora vai acabar, acabando aqui a gente já dá uma acertada, guerra. Não, cara, então, isso e pior que assim, eu tô aqui no Reino Unido, né? Eu saí da Irlanda, a última vez que eu falei que eu tava lá na Irlanda, eu mudei de ilha, você vai ali à sua direita, você acha ali que eu tô agora, desce um pouquinho, tô aqui na cidade de Stoke-on-Trent, que eu não sabia que existia até eu vim morar aqui, né? Mas aqui que eu tô. E agora eu tô aqui mais próximo do Boris Johnson, né? E a guerra com o Boris Johnson foi um presente dos céus, porque o cara tava pra cair, o cara já tava, tipo, quase indo embora. Aí quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ele, não, beleza, todo mundo esqueceu que eu dei festa aqui no meio do Covid, né, que não podia dar festa, que era uma regra que eu criei, mas que eu não segui. Aí quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o cara deve ter dado outra festa que ele não podia, porque ninguém mais falava dele dando festa, assim. Agora, inclusive, saiu o relatório que ele deu festa, mas não, eu tomo total responsabilidade sobre isso. Inclusive,
eu não vou embora porque eu aprendi minha lição. Olha que bonito. Inclusive, tem uma marcada na quinta agora. Não, mas eu gostei do Boris Johnson, porque quando no momento que reclamaram que não podia dar festa, falaram, não, gente, não pode dar festa? Não, então se esse é o problema, não tem mais problema. Agora todo mundo pode dar festa? Não, mas e o vírus? Que vírus? A Inglaterra é campeã nisso, né? Tem aquele, acho que foi o rei Ricardo, né, que queria casar de novo, não podia, ele fundou a igreja dele. Pronto. O pessoal que é prático, né? Eu posso casar, então eu fundo a minha. Eles são práticos. Eles têm, a Inglaterra tem esse histórico, né, de... O problema é a regra, a gente muda a regra. Não, Não tem mais seja por isso, que né, isso. Samu? E temos agora a varíola, né? Varíola do macaco, né? Cara, eu fiquei... Como se não bastasse, né? Não, eu tive que fiz uma viagem, eu fiquei tipo 15 dias fora. Gente, eu fiquei 15 dias fora, Reino Unido. 15 dias. Onde é que vocês arranjaram essa varíola no macaco em 15 dias? Aonde que arranjaram isso? Diz que surgiu numa festa, né? Da qual eu imagino. Boris Johnson. Sido... Boris Johnson. Boris Johnson. Mas eu tava ouvindo o Rafa falar aí dos temas aí dos Estados Unidos, eu deixei esse listar, você que se lasque. Porque eu tô no Brasil, né, cara? Eu tô no país tropical, abençoados por Deus. E quando a gente olha, cara, corrupção, acabou a corrupção aqui, né? Desde que vocês sabem muito bem disso. Então, não tem esse problema. É isso aí. Segurança pública, questão financeira. Nós temos os melhores ministros aí. Inclusive em Davos, ali foi altamente elogiado. Eu acho que o povo é um povo muito regrado. Inclusive, a gente vai ter agora eleições presidenciais, governamentais. A dificuldade está em saber quem a gente vai votar, né? Porque os candidatos são tão bons. Então, assim, cara, vocês estão falando de crise, eu realmente tô por fora, gente, porque eu tô realmente num mundo muito bom, tá? Desculpa. Nessa hora, eu já me sinto melhor, Samuca, obrigado. Eu fico bravo com o Tiririca. Que o Tiririca prometeu pra mim que pior que tava, não ficava. E eu acreditei. Então, essa é a maior mentira da história, essa. Melhorou. Não, gente. Se eu for pra ficar bravo, vou ficar bravo com quem? Com o Tiririca. O Samuca tá sendo ingrato. Já temos uma ótima opção pra terceira via. Aquele coach, né? Que levou o pessoal lá eu não sei aonde, deve ser resgatado a montanha, bombeiros. né? Da montanha. Ele vai ser candidato. Que faltava pro Brasil. Eu perdi sério? Eu perdi esse coach, Elton. Peraí, conta mais aí. Eu postei, acho que foi no... Acho que vocês ficou sabendo da história, né? Teve um coach desses cara louco, não, vamos subir a montanha, não sei o que e tal. Só que era um lugar de difícil acesso, que precisava de trilha, gente que conhecesse mesmo o lugar. E eles foram num dia de chuva, enfim, moral da história. Tiveram que chamar os bombeiros para resgatar todo mundo. E os bombeiros resgatando, o pessoal tremendo de frio, quase morrendo. Eu falei, não, mas é uma história de superação, não sei o que e tal. Sei que deu um puta bafafá. Quase caçaram a licença de coach dele. Coach não tem licença. Desculpa. Olha, eu acho que nesse momento da nossa história como país, eu acho que a gente está na hora de dar uma chance pro Emael, o democrata cristão. Olha aí, tem o trem lá que ele queria fazer, né? Então, gente, morreu, a gente só precisa fazer o Aerotrem que melhora o Brasil. Acho que tá na hora de a gente dar uma chance pro Emael. Então, ele não está mais entre nós. Acho que ele faleceu já, o Emael. Morreu? Eu acho que sim. Morreu. Mas tem o Cabo da Ciolo. Morreu? Tem o Cabo da Ciolo. Poxa. Não, aí seria a minha segunda opção. Quantos candidatos teremos na eleição do Brasil, já sabem? 16, 17, 18? Não sei, cara. Não, eu vou até pesquisar sobre isso, mas tá difícil, cara. Eu vi que o Dória desistiu agora, né? O Dória desistiu. Cara, eu dei dando risada disso, mas deixa pra depois eu comentar isso. Perdão, o Emael está vivo. Quem faleceu foi o Levi Fidelix. Tá. É verdade. É outra lenda da então, tá aí nossa chance aí. O Levi Fidelix morreu? Morreu. Caraca, velho. Vai falar que o Enéas morreu também. O Enéas. Tempo, né? O Enéas mora junto com o Elvis Presley numa ilha do Caribe. E com o Michael Jackson, né? E o Michael Jackson, claro. O que eu vi é que o Maluf foi negado sair da prisão. Isso eu fiquei vendo semana passada. Mas essa notícia é a mesma já faz uns 30 anos, né? Mas ele tenta, né? O Maluf. Deus do céu. Ele ter sido preso já foi
um upgrade já. Mas a gente fala muito de crise, né? Eu tô aqui, obviamente, né, tirando sarro da situação brasileira, mas o quanto que a gente já, talvez a gente tem tanta crise, tanta dificuldade, então tantas coisas, que a gente acaba se habituando com a crise e, cara, isso nem é um problema mais às vezes, né, cara? E tanta... a gente adormece, né? Fica adormecido, parece que acostuma. Você se acostuma, e pior, você se adapta e você aceita algumas coisas, né? A situação de crise, ela acaba se tornando uma situação corriqueira, né? E você já não interpreta mais como uma crise. E é a hora que você começa a ver coisas diferentes, outras situações, que você se dá conta do caos que a gente vive todos os dias, né? Então, é interessante esse conceito de crise. É o princípio da gambiarra, né, cara? Gambiarra é uma coisa que é feita para quebrar um galho, mas aí ela se torna permanente. A crise também era para ser uma exceção, só que você está tão acostumado a viver na gambiarra da crise que você acaba achando que é normal, né? E de fato não é para ser assim, né? Pelo menos não é. Teve um livro que eu comecei a ler, eu tinha que terminar ele, mas eu acabei não terminando, chamado Perdido para o Oeste, que era um livro sobre o Império Bizantino, longa história. Mas foi uma das melhores primeiras páginas que eu já vi num livro, que era o povo do Império Bizantino do século IV teve a má sorte de viver em tempos interessantes. Ele começava a contar de guerra, fome, invasão, não sei o que lá, e epidemia. Gente do céu, eu não quero um tempo interessante, não, eu quero um tempo ruim. Um tempo ruim não, um tempo tipo chato. Mas olha a inspiração, a gente dá pra começar a nossa biografia com essa mesma primeira página. Já. Sim. Cara, e assim, eu não comecei a contar ainda, mas eu sou pé frio do caramba. Porque eu mudei para os Estados Unidos, que é um seu, Trump. Voltei pro Brasil, eleição 2018. Aí eu vim pro Reino Unido, Brexit. Eu tô até com medo agora que eu vou pro Vietnã daqui a 3 semanas, eu tô com medo de começar a guerra de novo. Então, se começar a guerra de novo, você ouviu primeiro aqui. Já tá rolando papo da China invadir Taiwan, já tá ali do lado já, você cuidado. Então, se começar uma crise no Vietnã, vocês me desculpem, gente, não é intenção minha. Mentira, por favor, não volte pro Brasil, só isso, por favor. A coisa tá tão feia que eu tô até com medo. O Palmeiras tá tão bem que se ganhar o Mundial vão falar que quer mais uma crise. Eu não sei, Rafa, você sabe que eu fui visitar a Carolina do Sul faz pouco tempo. Eu sei que tá os furacão aí. Sabe que esse ano tá tranquilo, cara. Essa é uma crise que eu não posso reclamar esse ano. Eu odeio abril e maio aqui por causa dos tornados. É um inferno. Aliás, essa semana, acho que terça, hoje é quinta, terça ou segunda-feira, eu tava trabalhando, tô em casa, né? E daí tem uma escola aqui perto que tem uma sirene de tornado. Parece um negócio de filme de terror, né? Minha cabeça de terror, E daí eu tava trabalhando e tava com alerta de tempestade e tudo, tava no celular apitando, mas tava chovendo. Aí parou a chuva, eu sei que acabou a reunião, aí eu comecei, acho que minha esposa tinha que levar o meu filho na ginástica dele, daqui a pouco eu ouço de longe. Falei, caralho, não acredito. Aí eu desci, fui lá pro quintal, dava pra ouvir a escola aqui de casa. Aí peguei o celular, olhei, eles chamam de Tornado Watch, né? Que é quando tem condições de formação de tornado, que aí ele passa pro próximo nível, que é o Warning, que é quando o céu tá pronto pra formar um tornado. Aí passou 15 minutos, virou Warning, foi assim. Aí todo mundo pro piso debaixo da casa, espera passar. Aí eles dão horário, fala, sua janela é das, 5 até as 5h40, quando vai passar. Então você fica no piso debaixo da casa, se começar a aumentar o vento, corre pra sua área segura. A área segura de toda a casa é onde não tem janelas, porque no meu caso é dispensa. Pelo menos se a casa desabar, eu tô lá dentro, tem comida, tem água, na dispensa tem. Dá pra passar uns dias ali. Mas que merda, cara. Abril e maio é assim, bem inteiro. Agora chegando em junho, começa a esquentar mais, já passa as tempestades. Mas, puta, essa época é uma puta merda. Passa um cagaço com esses negócios. Minha primeira temporada de furacão na Carolina do Sul foi minha primeira temporada de furacão da vida, né? Eu nunca tive furacão na minha vida. E aí foi um furacão forte, não lembro qual que era, eu acho que era o Mirna, não lembro. Pior que eu acho que foi o Mirna. E aí a gente teve que evacuar, eu sei que fui parar na capital da Carolina do Sul, assim, foi um rolo. Mas, eu lembro disso. Foi, então, assim, eu nunca tinha visto na vida, tava morrendo de medo, né? Brasileiro, primeiro furacão, né? E assim, pior que assim, quando eu fui começar a fazer a mala pra evacuar, o que eu não conseguia parar de pensar? DuckTales.
Por quê? Aí vem o furacão, vem emoção, muito amor. E eu lá arrumando minha mala e cantando DuckTales. DuckTales, somos caçadores de aventura. Pra quem tá ouvindo, eu vou colocar o tema do DuckTales no final do episódio pra vocês ouvirem. Perdoe a minha pergunta de caipira aqui de Sorocaba, mas aí existem mesmo aqueles alçapões que você vai pra parte de baixo da casa, naqueles lugares mais... Não, tem que ser casa mais muito críticos. antiga que tem esse formato de porão. Normalmente o porão ficava fora da casa, né? Aí a pessoa faz o abrigo. Nas casas daqui, como a incidência de tornado é muito baixa, é difícil achar casa com porão. Mas o que você tem são áreas seguras dentro da casa, né? Que é uma área mais reforçada dentro da casa, longe de janela. Eles falam que imagina a casa como uma cebola, vai na cara que tem mais camadas em volta, né? Então pode ser, às vezes é a garagem, ou é um banheiro, um lavabo, ou é a despensa, no meu caso. Então você vai para essa área. Mas são áreas mesmo projetadas mesmo pra de alguma... Mas aqui em eu Santa moro Catarina... em Greensboro, né? Que é mais pro interior do estado. Eu morava em Charleston, que é na costa. Ah, você estava na costa, para furacão, você Tem tá um na problema cara na do... costa que alaga, tipo, simplesmente alaga. Então não tem nem como você ter essa parte de baixo, porque se você construir uma parte de baixo, ela alaga. Então não tem. É o problema da Flórida, né? Eles não podem fazer... Lá também tem tornado, mas eles não podem fazer porão porque tem mais alagamento do que tornado. Aí o porão, tipo... Você faz porão, aí você não faz porão, só uma piscina. Não funciona muito. Brasil, se não bastasse as nossas mazelas, tivemos, né, aqui a tempestade tropical em Santa Catarina semana passada, né? Chegou, acho que morreu uma pessoa, fez uma confusão tremenda, né? Mas eu lembro os vendavais que davam em Sorocaba, às vezes, cara, são tão fortes quanto às vezes quando tem tornado pra cá, porque na região da Carolina do Sul, que é mais, a incidência é um pouco menor, né? Você vai pro meio do país, a coisa é mais feia. Mas os vendavais aí são bem feios, cara. Mas isso é uma coisa que a tendência é piorar com o agravamento da crise climática, né? Falando em crise. Né? Então essa é a crise do século, realmente, assim. Mas como é que vai ter tornado? Na terra que o Samuca mora, não tem. Então, a terra plana não tem aquecimento. Cara, vocês devem estar do lado oposto da terra plana, só pode, cara, porque aqui não tem... Como que é chamado? Porque na terra redonda é o aquecimento global, na terra plana é o aquecimento o quê? Planal. Não tem, né? Na Terra plana não tem, então não tem esse problema. Nunca pensamos nisso, porque nunca passamos por essa situação. Cara, você já viu o tweet do Elon Musk? Assim, eu não gosto do Elon Musk, né? Mas você já viu o Elon Musk comentando sobre... Gente, só a Terra... Cadê a sociedade de Marte plana? Né? Aí a sociedade de Terra plana respondeu que, ao contrário da Terra, Marte é redondo. Claro. É só a Terra que é diferente. Cara, e as maracutaia que os caras da teoria do Samuca inventaram para justificar o eclipse? O que é que uma pessoa falou? Que eram... eu esqueci o termo. Não sei se eram orcs que escureciam a lua. Sei lá. Essa explicação é maneiríssima. A gente entrou no assunto crise intelectual agora. Nossa, Não, assim, aqui foi complicado, né? Tipo, eu tô no Reino Unido agora, né? Mudei pra Inglaterra. E aí eu tava aqui quando aconteceu o Brexit, né? Teve o Brexit, aí aconteceu. Aí todo mundo falou, gente, vai dar merda isso aí. Os caras, não, vai dar merda não, vai ser legal. Vai dar merda. Não, vai ser legal pra caramba. Tipo, deu uma semana. Aí, tipo, não conseguia passar os caminhões entre a França e o Reino Unido. E assim, o Reino Unido, ele compra a maior parte da comida que ele consome. Então, se não tiver como comprar comida, o Reino Unido começa a passar fome em 3 dias. Tipo, não é uma informação real, assim. Eu tenho um livro disso. O Reino Unido não tem nem estoque. Se começar a não vir coisa, em 3 dias o Reino Unido tá passando fome. E não tava conseguindo vir caminhão, né? Porque não conseguia ter imigrante e tudo mais. Aí teve um problema de que a maior parte da safra do Reino Unido era colhida por pessoas, né, que vinham da parte leste da União Europeia, né, para vir aqui para tipo, como se fosse tipo boia fria, sabe? Mas não boia fria, mas como se fosse. Vinha aqui, colhia e voltava para o país deles.
e não estava vindo, porque eu não tinha visto. Caraca, né? Aí como se fosse os sensacionalistas daqui reclamando. Os ingleses agora bravos porque os estrangeiros não vêm roubar os nossos empregos. Tipo, os caras estavam dando até subsídio para vir ir lá e colher as coisas, mas ninguém tava pegando. Cara, esse negócio de mão de obra aqui no Brasil tá acontecendo isso que eu falo do meu segmento, né? Uma crise. Olha que confusão, que aqui a gente tá tendo a inflação, um fenômeno global. Mas a gente tem que considerar que o Brasil é um país de renda baixa. Então, assim, o efeito da inflação, se ele já é nefasto na Europa, nos Estados Unidos, imagine aqui que o pessoal tem a renda baixa. As pessoas do Brasil têm renda baixa. O país como um todo em arrecadação, ele enfia no toba a renda dele, mas a renda dele é alta. Muito bem colocado. Exatamente. Eu sou contra isso que você falou, vou o que, discordar. Toba? Não, vou discordar. O Brasil gasta muito bem, né? A gente gasta em pagar dívida, a gente gasta em investir coisas que são muito bonitas, né, e brilhantes, e algumas pessoas, né, tem muito Viagra sendo comprado que você não está falando, tem muito gel, tem muito filé mignon sendo comprado que você não está falando, né? Eu acho isso que você falou agora é muito triste. Sabe, a minha cabeça de quinta série, quando vi a lista de compra, leite condensado, gel e Viagra, tá? A festa do Boris Johnson tá paia. Não, agora imagina juntar isso em um trator. Uma festa. Onde que entra o trator, né? Virou Simpsons o negócio. O pessoal pôs um trator nessa festa, sabe? Aí você já põe um sertanejo superfaturado. Gente, Desculpa, Elton, continue o raciocínio. Cara, enfim. Mas aí o que tá acontecendo aqui, cara, com mão de obra? Ó, pra você ver que cagada. Os empregos, a gente fala assim, os mais simples, né? Que são de operadores, né, que têm os salários mais baixos. Hoje, o salário médio desse pessoal, o cara não consegue se manter. Assim, hoje um cara que paga aluguel, precisa pagar transporte e se alimentar, ele não consegue viver com R$2.000, R$2.500, que é um salário, né, mais ou menos aí um salário de entrada, né? Até alto, né? Que esses salários até mais baixos. O que o cara tem que fazer? O cara tem que recorrer a fazer Uber, furar poço, o cara tem que se virar. E o brasileiro, de certa forma, tem isso de bom e de ruim também, né? Porque a gente se vira nos 30, né? Então, assim, você vai contratar uma pessoa e igual, de onde eu preciso, às vezes um serviço trabalhar numa máquina e tal, chega segunda-feira o cara tá moído. Por quê? O cara passou o domingo trabalhando, velho. Seja como garçom, seja fazendo Uber. Pra sustentar a renda, porque senão o cara não vive, né? Essa hoje tem sido a realidade. O cara não tem mais segurança de trabalhar, né? E, assim, ter um emprego só e conseguir se manter, assim, o mínimo. E isso está sendo terrível, né? O nosso, igual o Vulcano falou, o nível de vida, né? A renda da grande massa caiu demais, cara. Muito, muito, muito. E está se refletindo no mercado de trabalho, né? Numa série de coisas. Aí você tem os subempregos, né? É cara morrendo de fazer entrega, de desesperar. Ah, é empreendedor, iFood. Rapaz, eu vou falar, o cara que trabalha de iFood empreendedor, eu falo pra você pegar um cara desse e juntar com uns 3 coach, dar uma surra com tatu morto até o tatu miar, cara, porque não existe, né? Mas aí volta no exemplo que você deu lá no começo, Shelton. Você pega um líder de uma empresa, não vou citar nomes aqui, que quando a empresa tá com crise hídrica, esse cara fala para as pessoas pararem de cagar para evitar gastar água, ou daí quando você tem uma crise sanitária, que é uma pandemia, ele fala que a população dele, o time dele não pega a doença, porque brinca na sarjeta, na água, da chuva. E essa é a visão de um líder nato, que só vai levar ao sucesso. E quando falta arroz na cantina da empresa, ele manda comer macarrão também, né? Ele manda trocar, porque... Então ele é um resolvedor de problemas nato. Né, Rafa? Se não tem pão, que como um brioches, né? Deu certão da primeira vez. Antonieta, Maria. Aí a definição de crise que era para ser temporária vira permanente, né? Tá? Cara, assim, eu acho uma coisa muito complicada também, né? Não sei se a gente vai tocar nesse assunto, que a gente tem uma... Eu tava lendo um livro sobre meritocracia, eu tenho que terminar de ler, li só metade. É o mesmo cara que falou sobre justiça. Você acha no YouTube as aulas dele? Um professor de Harvard, esqueci o nome dele agora. É muito bom, cara. E a primeira coisa que o cara fala é essa coisa não só da gente estar numa crise constante, né?
mas que a gente perdeu a noção de que não é nossa culpa totalmente, né? Você vive numa sociedade, e estando na sociedade, tanto como a sociedade tem que, junto, buscar algo melhor, mas como algo, quando dá errado, não é uma culpa só sua, né? E uma coisa que ele discute durante os primeiros capítulos é que se você acha que qualquer coisa que deu certo é totalmente e somente o seu mérito, quando dá errado, é também só culpa sua. E as duas coisas não são verdade, né? Se deu tudo certo, tem todo o negócio, você tá na época certa, no momento certo, com a ajuda certa, e se deu tudo errado, se você fez tudo que você pôde, você pode estar na época errada, com a ajuda errada, na época errada. E agora a gente está num momento de crise, né? E tem muita gente que ganhava um tanto de dinheiro que hoje não consegue mais, né? Continua trabalhando tanto. Não é culpa da pessoa que ela não está ganhando tanto, não é culpa da pessoa que ela está fazendo menos ou que ela está se esforçando menos, mas que a situação é outra, né? E aí você fica naquela tentando resolver uma coisa que é coletivo no pessoal e não vai dar certo, porque não é essa, né? E talvez essa seja uma coisa que quem está ouvindo a gente, eu espero que consiga pensar um pouquinho, que a gente está numa situação bosta, né? A gente está numa situação muito bosta, não só no Brasil, principalmente no Brasil, mas não só, mas no mundo, né? E que se as coisas estão indo ruim para você, se elas estão indo bem, né? Meus parabéns, mas se elas estão indo ruim para você, não é somente sua culpa, e se duvidar, é muito pouco sua culpa, porque você está fazendo o que você pode, né? E essa é uma coisa muito difícil em tempos de crise, saber que você está fazendo tudo o que você pode, e você está fazendo tudo certo, mas que a situação não permite que você esteja fazendo melhor, né? Isso, claro, eu não sei qual que é o custo emocional, o custo que você fica de estar cobrando, você quer dar uma vida melhor para sua família, para o seu filho e tudo mais, mas que você está trabalhando 2 vezes mais e ganhando 3 vezes menos, né? E essa é uma situação muito comum no Brasil atualmente, que eu fico muito triste. Muito triste. Muita coisa foge do nosso controle, né? E muitos problemas. A gente tem, não a gente, mas muita gente tem a mania de querer descrever problemas complexos de forma simples, né? E não tem resposta simples para muitos dos problemas das crises que a gente está vivendo. Não é só uma variável, são centenas de variáveis afetando um problema só. E são coisas difíceis, cara, que dependem de gestão, de dedicação, de gente boa, de gente que tá lá olhando, tomando conta, de forma sincera, querendo resolver o problema e não querendo tirar o dela da reta. E aí a gente brinca bastante a questão de liderança aqui, da crise intelectual, a gente tira sarro, mas no fundo é uma coisa muito triste, porque afeta a vida de muita gente, né? Tem muita gente que depende diretamente de decisões que essas pessoas tomam, e por mais que ela trabalhe 2, 3 vezes mais no dia, na semana, ela não consegue ver crescimento, porque tem ali um teto colocado por forças externas. E é muito difícil, cara. Esses tempos de crise são realmente muito, muito difíceis. Quando eu estava durante a faculdade, tinha um professor meu que ele sempre falava assim, cara, coloque um prego na cadeira das pessoas. Não um prego de verdade, né? Obviamente, ele fala assim, incomode as pessoas. As pessoas, né, elas têm vamos dizer assim, um destino para entrar naquela famosa zona de conforto, na conformidade, naquela tranquilidade. Então, assim, eu falo assim, sejam vocês geradores de crises. Ele falava exatamente assim nas pessoas. E quando a gente gerar a crise, obviamente não é para acabar com a vida das pessoas. Aí tem que pensar bem no conceito. Mas é importante também olhar para esse conceito de crise como uma possibilidade de crescimento, de expansão. Então, assim, quando eu penso o meu papel como gestor, né, na empresa onde eu trabalho, no meu círculo de amigos, o fato de, às vezes, gerar algumas situações para a evolução, quando eu trabalho com produtividade, melhoria contínua, transformação cultural, a ideia é evoluir. Então, assim, a crise, quando ela é gerada pensando numa evolução, ela é bacana, né? O problema da crise é exatamente quando ela é sem nenhum planejamento, sem nenhuma consequência, que são essas grandes crises que a gente está discutindo, né? Óbvio. Mas, de certa forma, quando você pensa, de novo, como empresa, gerar a crise às vezes é uma boa coisa, tá? Ou você luta, sobrevive e de alguma forma tira o proveito disso como uma coisa boa, ou você fica reclamando o resto da vida e morre,
né? Então, assim, meu amigo, ou a gente vai ter que fazer alguma coisa de toda forma. Então, ter as crises, elas estão aí todos os dias. Acho que é pensar mesmo, tentar entendê-las, ou minimamente qual é o meu papel dentro dela, no final do dia, como é que eu sobrevivo. É isso que eu penso quando eu penso em crise, tá? Eu concordo muito com o Samuca, né? Eu acho que é uma coisa muito importante você admitir que a situação como ela é, né? Querer que a realidade seja outra do que ela é muito normal, né? Também quero, mas você tem que entender que a situação é o que ela é, né? Uma coisa que eu queria comentar, né? Eu gosto de uma frase do Winston Churchill, aqui do Reino Unido, que ele falava que eu confio na capacidade dos líderes europeus de tomarem a decisão certa quando todas as decisões erradas não são uma opção. Essa frase é muito foda. Muito foda. Existia um tiozinho lá atrás, né, chamado Charles Darwin, que falava isso, né? Se você não se adaptar, não entender o ambiente, você... O Churchill, eu confio no cara. O cara que tomava uma garrafa de vinho por dia, um cara da minha inteira confiança. É um cara Cara, o confiável. Churchill assim, claro que eu tenho minhas críticas a ele, mas ele tinha uma frase muito foda, cara. Eu tava ouvindo um livro aqui sobre a história do Reino Unido, né? Aí tem uma história de um ministro que foi falar com ele, tipo, encheu o saco dele, e o cara tava, tipo, cagando no banheiro. Essa era a história. Aí o cara tava, tipo, no banheiro e o ministro foi lá falar com ele. Aí o secretário dele foi bater, senhor Churchill, né? Tem o cara que quer falar com o senhor. Aí falou, avisa o ministro que eu estou no banheiro e eu só consigo lidar com uma merda por vez. Outra camiseta pra fazer aí, ó. Muito bom. Mas ele tinha uma capacidade que era muito rara na época e muito importante hoje em dia, que é inspirar as pessoas, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tá faltando bastante, né? Você pegar as coisas que ele falava, né? Você pega algumas das coisas, eu tô esquecendo, cara, eu odiava isso quando eu tava no Brasil, mas como é que fala speeches, discursos? Discurso. Você pega, tipo, tem um discurso dele muito famoso, né, que ele fala que a gente vai lutar nas praias, vai lutar nas montanhas, lutar não sei aonde, e tem um finalzinho que ele fala, a gente vai lutar, se necessário, por anos, se necessário, sozinhos. E naquele momento eles já estavam sozinhos, e naquele momento ele já achava que ele ia ter que lutar sozinho por um tempo, mas ele tava chamando o pessoal, ó, vai ser fogo, assim, não vai ser legal, a gente tem que fazer, né? E eles viram, ó, eu não tenho nada a oferecer a vocês, a não ser suor, sangue e lágrimas, né? E essa era uma coisa muito forte. Cara, eu não tô oferecendo você a vitória, eu tô oferecendo você uma boa luta, a gente vai fazer o que a gente der, né? E o que ele falava, né? E essa é uma inspiração que eu, assim, de novo, tem minhas críticas a ele, mas eu acho que ele sabia inspirar muito bem, que ele fala, ó, se a gente tiver que cair, a gente vai cair lutando. Porque nações que caem lutando, levantam. Mas nações que se rendem, não levantam mais. Né? E essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa um pouco no momento, que é esperança. Né? Que é essa vontade de lutar por um mundo melhor, de acreditar que um mundo melhor é possível. E isso é difícil hoje em dia, sabe? Acreditar que um mundo melhor é possível. E talvez essa seja o maior desafio do momento, né? A gente acreditar nisso e lutar por isso. E realmente, eu tipo, nem não tem nada aqui. É uma coisa, tipo, eu só quero acreditar também. Né? Uma coisa meio arquivo X, I want to believe. William, eu vou só fazer um adendo para você, com todo respeito, que o Churchill tinha essa característica, mas de inspirar as pessoas o que as pessoas tinham de melhor. E não hoje que a gente tem líderes que inspiram as pessoas a invadir o Capitólio vestido de índio. Não é índio, é um xamã. Xamã é mágico. Perdão, uma coisa de não diminua o ranking dele. Com todo respeito. E aí, você que ouviu o programa até agora, chegou no final do episódio, tá curtindo o MC1, tá curtindo o Meu Café Primeiro? Pô, então vai lá, acessa o nosso site, o meucafeprimeiro.home.blog, confere nossos posts, nossos memes, nossas piadas, nossos artigos, os podcasts estão todos lá também pra você conferir. Estamos em todas as redes sociais. Onde que tá o Meu Café Primeiro, Samuca? Poucos lugares. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. É claro que você também pode nos ouvir no seu aplicativo de podcast preferido.
E aí tá em todo lugar também, tá no Spotify, tá no Apple, tá no Google, cara, e mais um monte de agregador de podcast. Se tiver algum agregador de podcast que não tá o MC1, você manda um e-mail pra gente que a gente vai reclamar lá. Mas é pra estar em todo lugar, beleza? E nas redes sociais é simples também achar a gente. Em todos os sites que o Samuca comentou, todas as redes que o Samuca comentou, basta procurar por Meu Café Primeiro ou @MeuCaféPrimeiro que não vai ter erro. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.